Quando a discussão é sobre o melhor queixo da história do UFC, não tem como não incluir o Max Holloway na discussão. Durante 13 anos, o havaiano fez 30 lutas no UFC, foi campeão, lutou em 2 categorias, foi o mais casca-grossa do UFC, perdeu o cinturão, enfim. Fez tudo isso e nunca levou um knockdown, quanto mais ser nocauteado. Bom, isso foi até aparecer um sujeito chamado Ilia Topuria, que prometeu que faria aquilo que ninguém fez em 30 anos no UFC, tirar a virgindade do queixo do Max Holloway. Que demais! Bom, vamos então ao conto das lutas de hoje, Ilia Topuria contra Max Holloway, mas antes, vamos falar de IBEST. Pessoal, eu tô concorrendo no IBEST. Estou concorrendo ao maior prêmio da internet brasileira na categoria de melhor influenciador de Pernambuco. E agora que estamos nessa disputa, eu conto com o voto de vocês. Temos até o dia 13 de junho para entrar no top 20. Só 2 semanas, mas ainda dá tempo de chegar. Até porque no MMA tudo pode acontecer. Ah, vale informar que nas primeiras 12 horas que eu comecei a divulgar, subimos mais de 100 posições na categoria. Então acho que temos sim uma boa chance de trazer esse cinturão para Pernambuco. A votação do IBEST é gratuita e você pode votar até 3 vezes por categoria. Ou seja, como eu tô numa categoria diferente, não vou atrapalhar nenhum outro canal de MMA. Para votar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Mas você também pode me achar através da aba de pesquisa do site do IBEST. E é isso, pessoal, vamos trazer esse cinturão para Pernambuco e desde já eu agradeço ao apoio de todos vocês. Com isso, vamos continuar o vídeo. Com 18 anos de idade, Max Holloway já era lutador profissional de MMA e com 20 anos ele já estava competindo no UFC. Ah, sabe contra quem foi a primeira luta do jovem havaiano? Ninguém mais, ninguém menos do que Dustin Poirier, que também estava dando seus primeiros passos no UFC. Isso mostra que desde sempre Max Holloway estava disposto a enfrentar qualquer um. Não é à toa que ele recebeu futuramente o cinturão de BMF. O havaiano já enfrentou tudo que é tipo de lenda no esporte: Conor McGregor, Dustin Poirier, José Aldo, Ricardo Lamas, Frank Edgar, Anthony Pettis, Charles do Bronx, Brian Ortega, Yair Rodrigues, zumbi coreano e Alexander Volkanovski 3 vezes. Ah, e sabe o que todos eles têm em comum? Nenhum conseguiu dar um knockdown no Max Holloway e muito menos nocautear o havaiano. E olha que o Holloway sempre deu muita chance pro seu adversário nocautear ele, já que ele sempre foi conhecido por trocar porrada, gostar de trocar porrada. Ele aponta pro chão, chama o seu adversário pro centro do octógono e começa um bang-bang frenético de soco. E esse é o legado do Holloway. É dar show, é ser essa metralhadora de socos, ser o mais casca-grossa do UFC. E o cara parecia simplesmente indestrutível. Enfrentou os adversários mais perigosos que você pode imaginar e nunca sequer tocou no solo. Só que, se o Holloway era um cara indestrutível, tava chegando um cara que gostava de quebrar coisas indestrutíveis. O espanhol Ilia Topuria, invicto na carreira, faixa preta de jiu-jitsu, um boxe afiadíssimo. Ele foi uma promessa desde que ele pisou pela primeira vez no octógono em 2020. E desde então foi escalando a divisão, tratorizando tudo que aparecia no seu caminho. O problema é que, pro Topuria se tornar campeão da sua categoria, no peso-pena, ele tinha uma verdadeira muralha que ele precisava derrubar. Simplesmente aquele que era considerado na época como o melhor lutador do mundo, o australiano Alexander Volkanovski, o campeão dominante da categoria dos penas e inclusive foi ele quem encerrou o reinado do Max Holloway. Com quase 5 anos de reinado, Volka seguia firme e forte na sua categoria, o Rei Supremo. Seu único algoz, sua única derrota havia sido na categoria de cima, o outro melhor lutador do mundo, que era o Islam Makhachev. Já no peso-pena, ele seguia soberano. Mas olha só, o Topuria não se abalou nem um pouco com a notoriedade do rei. Na verdade, quando a luta entre os dois foi confirmada para o UFC 298 em fevereiro de 2024, o espanhol já estava confiante, já estava publicando fotos no Instagram carregando o cinturão do UFC, se auto-intitulando campeão antes mesmo do combate começar. E, imitando Conor McGregor, o Topuria ainda teve a ousadia de roubar o cinturão do Volkanovski no meio de uma coletiva de imprensa. E aí, depois, roubou o título de fato, ao chocar o mundo e nocautear o australiano conforme havia previsto, se tornando assim o novo campeão peso-pena do UFC. E aí, enquanto os fãs debatiam sobre uma possível revanche imediata entre Topuria e Volkanovski, poucos meses depois acontecia o lendário UFC 300, onde Max Holloway entregou um dos momentos mais épicos da história do UFC. Depois de fazer a luta da noite contra Justin Gaethje, Holloway apontou para o chão nos segundos finais e entrou na porrada franca com o Gaethje, até que literalmente no
último segundo de luta, o havaiano mandou a bomba que fez o Gate cair apagado de cara no chão. E a arena foi completamente tomada por delírio. Naquele momento, Max Holloway se tornou uma lenda. Criou um dos momentos mais icônicos que você pode assistir no UFC. E com essa vitória, na mesma noite, ele foi coroado como campeão BMF do UFC. Simplesmente o título de mais casca grossa, o título simbólico de lutador mais casca grossa da organização. E na entrevista pós-luta, o Max Holloway só tinha uma pessoa em mente. Com a confirmação que Volkanovski não voltaria em 2024, ou seja, não teria revanche imediata contra o Topuria, o UFC se adiantou e fez a luta que todo mundo queria ver. Ilia Topuria contra Max Holloway, valendo o cinturão peso-pena do UFC, e somente ele. O BMF, infelizmente, ficou de fora. E a primeira coisa que chamava a atenção nessa luta era o encaixe técnico entre os dois, já que tanto Topuria e Holloway se auto-intitulavam como os melhores boxeadores do UFC. Chegou a hora então de ver quem é de fato o melhor. E a segunda coisa que todo mundo praticamente começou a discutir é se havia chegado a hora. Será que era o Topuria aquele que iria tirar a virgindade do queixo do Max Holloway? Ah, um pequeno detalhe antes. Na luta contra o Justin Gaethje, parecia que o Max Holloway havia tomado o knockdown no quarto round. Bom, pelo menos eu vi ali um knockdown bem claro. Mas, por algum motivo, aquele knockdown não foi contabilizado oficialmente. Foi considerado um escorregão. Não sei exatamente quem foi que disse isso, se foi o árbitro que estava vendo a luta, se foram os juízes, se foi os especialistas do UFC Stats que estavam contabilizando os golpes, mas a verdade é que esse knockdown não foi contabilizado, ou seja, o queixo do Holloway permanecia virgem. E de qualquer forma não mudava o fato que em toda a sua carreira ele nunca havia sido nocauteado. E aí o Topuria já se adiantou. Disse que seria o primeiro a nocautear o Max Holloway e que faria isso no primeiro round. E outra coisa, ele prometeu que ia entrar no jogo do Holloway, que assim que começasse a luta, ele ia apontar pro solo e ia chamar o Holloway pra porrada, da mesma forma que o próprio havaiano fez com Justin Gaethje e em outras lutas também. Só que é aí que mora o perigo do Topuria, é a curta distância. Quando ele consegue encurtar, principalmente quando ele coloca o seu adversário de costas para a grade, é quando ele consegue encaixar seu jogo. Nessa distância, ele é simplesmente fatal. Seus cruzados são mortais. E até agora, ninguém conseguiu resistir a essa aproximação. Será que o queixo de titânio do Holloway também seria mais uma vítima? Bom, em outubro de 2024, no evento principal do UFC 308, o Topuria já cumpriu a sua primeira promessa. Assim que a luta começou, ele foi ao centro do octógono, apontou para o chão e chamou o Holloway para porrada. E pela primeira vez em toda a sua carreira, o havaiano não aceitou o convite. Pode parecer sutil. Foram nesses primeiros 10 segundos de combate que o Topuria venceu a luta. Bom, o primeiro round continuou como a gente esperava, os dois boxeadores se soltando bastante em pé e até teve momentos que a gente não esperava de jeito nenhum, como por exemplo o Topuria buscando a luta agarrada e conseguindo quedar o Holloway 2 vezes. Na reta final teve um momento bastante curioso, porque parecia que o Topuria tinha sim conseguido aplicar o knockdown no Max Holloway, só que o replay deixou bem claro que sim, dessa vez foi claramente um escorregão. O primeiro round então se encerrou e o Topuria não conseguiu cumprir a sua promessa, pelo menos não no tempo que ele queria, até porque a luta só estava começando. Já o segundo round foi bem mais disputado em pé, e na verdade foi bem equilibrado. Por mais que o Topuria conseguisse encurtar bem a distância e trabalhasse bem os seus socos, o Holloway ainda conseguia contra-atacar e tinha uma boa vantagem porque era o lutador maior. O mais curioso também é que estava acontecendo uma coisa bem rara. O Holloway estava sendo forçado a recuar, a andar para trás, ao invés dele ditar o ritmo da luta. Só que o Holloway ainda estava muito vivo no combate, como eu falei, foi um round muito acirrado. O havaiano já tinha desferido mais de 200 golpes em apenas 10 minutos de luta. Começou o terceiro round e o Holloway começou a trocar bastante de base. Parecia que ele queria confundir os movimentos do Topuria. Só que na verdade o espanhol começou a pegar o timing disso. E aí quando o Holloway foi trocar de base mais uma vez, o Topuria acompanhou o movimento e desferiu um soco que balançou completamente a cabeça do Holloway. Finalmente chegou o momento que o Topuria procurava a luta inteira. Ele aproveitou essa fraqueza para encurralar o Holloway e descarregar os seus cruzados fatais. O havaiano ainda tentou fugir, tentou escapulir, só que ainda estava muito grogue. E os golpes do espanhol continuavam entrando. O Holloway sequer conseguiu enxergar que depois de receber um direto, o cruzado já havia sido lançado e o alvo final era o seu queixo. O golpe entrou e pela primeira vez na carreira, Holloway foi ao chão. E finalmente, um dos queixos mais lendários da história do UFC
foi finalmente quebrada. Max Holloway foi nocauteado pela primeira vez. E no mesmo ano, em sequência, Ilia Topuria conseguiu nocautear dois dos maiores campeões que o peso pena já viu. E acho que agora sim conseguiu provar na prática que ele é o melhor boxeador do UFC. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.